Itália fechou, zona amarela, zona vermelha, tudo fechado, toque de recolher, um trem louco, sim, gente. Itália fechou e vou explicar direitinho pra vocês. Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha e hoje vou contar pra vocês essa muvuca, essa confusão e essa situação horrível que tá acontecendo. Dia 15 de março foi assinado o decreto e a Itália foi dividida por várias zonas de novo. E esse decreto vai durar do dia 15 de março até o dia 6 de abril, incluindo dias de festas, Páscoa, Pasquetta e tudo que é festinha, tá? E pra fechar as cidades, pra fechar a Itália, eles dividiram a Itália em zonas. Zona amarela, zona vermelha, zona branca, zona azul, zona vermelha, água, zona azul reforçado, branca reforçado, amarela reforçada, enfim. Dividiram um monte de cor, bagunça que ninguém mais tá entendendo nada. Por quê? Porque, gente, na primeira onda de pandemia, eles começaram a dividir as cidades por cor. E foi, nossa, zona amarela é bom, zona vermelha é ruim, zona laranja é ruim, zona amarela não é tão bom assim, toma cuidado. Aí eles inventaram a zona branca, que seria a zona que tá tudo limpo, maravilhoso, perfeito, como sim a Sardenha, porque a ilha Sardenha aqui na Itália tá maravigold, gente. Não tem mais contágios praticamente lá. Então ninguém mais tem que ficar fazendo regrinhas loucas a não ser o uso da máscara, tá? E algumas outras coisinhas que a zona branca nem tem tantas restrições assim. Infelizmente, muita boa parte da Itália, inclusive Roma, estão fechadas porque são zona vermelha. E na zona vermelha, o que você pode fazer, Vera? Você não pode fazer nada, gente. Vocês não estão entendendo nada, vocês não podem fazer nada. E tá certo isso. Por que tá certo? Porque o povo extrapolou. O povo saía, o povo fazia as festinhas, molecada indo jogar bola junto e um monte de trenhaiada aí, fechou tudo. E quem se ferra? O trabalhador, né? Mas agora é esperar pelo bom, porque eles falaram que vai ter uma onda de vacinação aí. Então todo esse fechamento talvez seja por um motivo bom e vamos esperar que seja. Já fecharam tudo na Páscoa porque o povo sabe, gente, porque aqui na Itália é um pouquinho diferente, tá? Quando eu fazia Páscoa no Brasil, o que eu tinha? Eu tinha minha vovó que fazia os pezinhos de coelhinho lá, de giz de cera, e depois abria meus ovos e comia, tá? Aí quando eu ia pra casa da minha avó paterna, eu ia ver o teatro da cidade, que tinha lá Jesus, e tinha Judas lá que enforcava, e tinha também o boneco de Judas, que a gente dava paulada nele e soltava bala. Era basicamente isso aí. Era na Páscoa ou era no Natal? Não sei, me confundi, mas eu acho que tinha na Páscoa também. Se minha prima estiver escutando, por favor, me reforce que a memória tá meio ruim. Aqui na Itália já é um pouquinho diferente. Aqui eles fazem a Páscoa de boas em casa, todo mundo abre os ovinhos. Tem o café da manhã de Páscoa, que é muito típico, salgado. Primeira vez na vida que você vai comer salgado aqui no café da manhã. E depois tem Pasquetta. Pasquetta, gente, é o dia depois da Páscoa. E o povo faz o quê? Churrasco. E é por isso também que eles ficaram espertos. Porque eles sabem que o povo vai fazer muvuca, vai fazer festinha. Então já se prepararam, já fecharam tudo. Porque as pessoas ainda não entenderam que essa doença não é conto de fada, gente. Tá? E eles estão fechando tudo por esse motivo. Pra evitar a aglomeração, festinha e um monte de besteira que as pessoas estão fazendo. E como que é essa zona vermelha? Gente, a zona vermelha é assim. Desde o começo da pandemia, a gente já era obrigado a caminhar pra lá e pra cá com autocertificação. Um documentinho lá falando, eu sou Verinha, tá? Bem-vindos ao meu canal. Brincadeira. Não é pra rir, tá, gente? Mas eu tô tentando falar pra vocês de um jeito tranquilo, porque a situação já é trágica, né? Tem que rir pra não chorar. Então tem que caminhar com essa autocertificação falando, eu sou Verinha e estou indo num supermercado por necessidade, não pra passear no supermercado, né? Estou indo no supermercado por necessidade e por aí vai. Você tem que avisar onde você tá indo, colocar seu nome, seu sobrenome, tudo lá e obviamente, tem que sair de casa só por motivo de necessidade. E é por isso que eles fecharam tudo, gente.
Toque de recolher às 10 da noite até 5 da manhã. Quer dizer que você, das 10 da noite até 5 da manhã, você tem que estar enfiado dentro de casa. Quer fazer atividade física? Não pode fazer atividade física. Você, gente, o máximo que você pode fazer atividade física é correr assim, ó, em torno ao quarteirão da sua casa. Agora, expliquei mal essa coisa. Não que você não possa fazer atividades físicas. Você não pode ir pro parque que tá a meia hora da sua casa, tá? De carro, para fazer caminhada. Você não pode ir lá na rua de sei lá onde para correr, não. Você tem que fazer o quê? Tem que fazer perto da sua casa, tá? No quarteirão da sua casa, tem que ficar ali na zona. Não pode fazer uns expostamentos doido, não. Tem que ficar pertinho de casa, tá? O que tá aberto? Tá aberto supermercado, farmácia e tudo que é de primeira necessidade, tá, gente? É óbvio, gente, que os mercadinhos pequenininho que vende, sabe, esses mercadinhos de bairro, estão abertos, tá? Restaurantes, infelizmente, não estão abertos. Infelizmente, eu falo, gente, não porque as pessoas, oh meu Deus, que vontade de comer uma pizza. Sim, vontade maravilhosa de sentar na mesa no restaurante e comer uma pizza, mas pecado para quem trabalha com restauração, tá? Isso sim que é pecado, porque eles estão sofrendo muito, ok? Mas restaurantes e bares e tudo que é nessa, digamos assim, essa coisa de restauração aí, eles podem fazer a entrega, tá? Podem fazer a entrega até 10 horas da noite. Não é que você vai pedir uma pizza meia-noite, não, tá, gente? 10 horas da noite e acabou essa história aí de pedindo comida. E museu, Vera, e cinema, essas coisas estão abertas, porque se você pensar bem, um cinema, sei lá, tem 200 cadeiras, e se você der lá, tipo, lugar para 50 pessoas, elas ficam distantes, né? Mas não, gente, tá fechado também. Tá fechado porque aqui, não só aqui, mas como no Brasil também, rolê é assim pra tudo. Então, eles estão evitando ao máximo a aglomeração, evitando realmente ao máximo tudo o que pode dar BO. Aqui, quando deu a primeira onda de pandemia, né, foi mais ou menos nesse período aqui de março, e fecharam tudo, a gente ficou trancado em casa, só que aí chegou o verão e eles abriram tudo, de novo, sério. Eu perdi o meu trabalho nessa época, tive que ir pra Sicília por causa da minha mãe, tava com alguns problemas, acabei largando o trabalho pra ir pra lá, depois teve a pandemia, uma bagunça louca, acabei voltando pra Roma, tava sem emprego e fiquei esses mesinhos assim, sem trabalhar mesmo. Aí, durante o verão, achei um trabalho de estação e fui trabalhar em um pub de noite. Gente, tinha muita gente. O pessoal realmente fazia o terror, porque eles tiraram, sabe? Eles pensaram, nossa, a gente já perdeu tanta grana com essa pandemia que o verão, que são aqueles mesinhos mais quentes, né? A gente não vai ganhar o dinheiro. Abriram tudo e teve muita aglomeração. Em outubro, mais ou menos, outubro, novembro, fecharam tudo de novo. E aí o povo já tava acostumado a sair, então ninguém respeitou de verdade, sabe? Foi um negócio de reforçar o amarelo, reforçar o vermelho, reforça não sei o que, e tá uma bagunça. Inclusive, quando a gente vai fazer esses vlogs pra vocês, mas assim, sou só eu e o Lorenzo, e a gente tá só nós dois desde que essa bagunça começou, sabe? A gente nunca saiu com amigo, a gente nunca foi fazer rolezinho, e quando a gente sai, a gente coloca a máscara, tira só pra falar com vocês na telecâmera mesmo, e só. Aqui o povo tá exagerando muito, tá todo mundo saindo com os amiguinhos, tá todo mundo dando rolê, depois vai pra casa da avó pra fazer almoço de domingo, aí já infeta a avó já infeta o neto, tá uma bagunça feia. Então a gente vai esperar o quê? Vai esperar bem, gente. A gente vai esperar que essa seja realmente uma, sabe aquela última gotinha de água, mas pra melhorar tudo. Já que nada tá melhorando, já que o pessoal tá realmente passando por situações horrorosas, vão tentar fazer com que esse, digamos assim, lockdown de algumas zonas da Itália sejam bons, tá? No sentido que vamos respeitar. Porque se a gente respeita, talvez as coisas voltem ao normal o mais rápido possível. Esperando sim que comece realmente essa nova onda de vacinação. Então isso, gente, é pra avisar pra vocês o que está acontecendo. E você, se você mora na Itália, de que zona da Itália você é? Me conta aqui embaixo e me conta como que você tá passando, como que foi pra vocês lidar com essa pandemia louca, com tudo isso. A outra coisa, gente, infelizmente as fronteiras com o Brasil ainda estão fechadas, tá?
e não tem data de previsão para eles liberarem isso daí. A previsão é que, se tudo der certo como planejado, 80% da população em setembro já será vacinada. Tomara, gente, tomara mesmo. Então vamos ficar em casa, vamos de novo segurar firme essa situação. Tá ruim pra todo mundo, tem gente que perdeu realmente trabalho. Tá feia a situação, mas vamos acelerar isso, sabe? Aquela coisa, é melhor sofrer de uma vez só pra depois ficar tranquilo do que ficar alongando esse sofrimento aí por mais anos, porque realmente tá complicado. Tá complicado na nível emocional, tá complicado no nível psicológico, tá complicado no nível físico, tá complicado em tudo, gente. Porque ninguém mais aguenta ficar trancado em casa, ninguém mais aguenta ficar preocupado com a família e ninguém mais aguenta saber se vai chegar no final do mês. Ok? Então é isso, eu só queria informar pra vocês mesmo que a situação aqui é essa. Inclusive, pra você que tá querendo vir pra Itália, tá? Eu não trabalho com cidadania, a gente não trabalha com isso, não sei dar conselhos sobre vir pra Itália, tá? Tem gente que trabalha com isso, mas conselho assim, de amiga, tá? Se você quer vir pra Itália, eu, Vera, como amiga, não te dou o conselho de vir agora. Te dou o conselho de esperar um pouco acalmar as águas, tá? E depois vim. Porque muita gente pensa, nossa, Brasil tá uó, vou largar tudo, vou largar o meu emprego, vou largar tudo e vou pra Itália. Gente, na minha opinião, essa daqui não é a melhor época pra vir pra cá, tá? Tá ruim pra quem é italiano, tá ruim pro estrangeiro, tá ruim pra quem já trabalhava aqui, tá ruim pra todo mundo. Então, um conselho que eu dou pra vocês, se vocês quiserem vir pra cá, é começar a estudar a língua, tá? Comece a preparar as coisas bem direitinho, tá? Em todos os 360 graus na sua vida. E depois, quando as águas acalmarem, vocês podem começar a pensar a vir, tá bom? Eu falo da Itália, eu falo de Roma, eu falo da minha experiência. Mas é isso. Essa daqui é a situação, a atualização. E vamos esperar bem, torcer todo mundo juntos. Um beijo pra vocês. Tô deixando aqui os comentários livres pra vocês falarem como que é a experiência de vocês, como que é, como que não é, se falta alguma coisa da zona vermelha que eu não falei, enfim. E é isso. Um beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Vamos torcer pra tudo dar certo. Tchau!